Era 1898, enquanto centenas de trabalhadores indianos e africanos construíam uma ferrovia colossal no coração do Quênia, algo começou a caçá-los, algo que ninguém conseguia ver, algo que ninguém ousava enfrentar. Relatos falavam de olhos brilhando na escuridão, passos silenciosos, respiração pesada atrás das tendas. E um rastro que desaparecia na mata fechada antes do amanhecer. E o mais aterrorizante, nada parecia deter as criaturas. Nem fogueiras, nem gritos, nem armas improvisadas. Era como se a própria noite tivesse ganhado forma e fome. Foi assim que começaram os ataques que dariam origem a duas criaturas mais temidas da história africana. Criaturas que mais tarde seriam conhecidas pelos nomes que até hoje arrepiam quem conhece essa história: Sombra e Escuridão. Antes de descobrirmos a verdade, peço que considere se inscrever no canal e deixe seu like, sua ajuda é de extrema importância, e assim você não perde mais nenhum vídeo do Coruja. Os primeiros relatos descreviam apenas leões, mas logo ficou claro que aquilo não eram apenas leões comuns. Os animais que rondeavam os acampamentos tinham comportamentos que deixavam até os caçadores mais experientes sem explicação. Não tinham medo de humanos, ao contrário dos leões típicos, Sombra e Escuridão invadiam os acampamentos com dezenas de pessoas acordadas. Atacavam em conjunto como se fosse uma dupla treinada, sincronizada. Arrastavam corpos sem deixar sangue, como se soubesse exatamente como abafar cada grito e aonde morder. E o mais perturbador, não tinham juba, o que levou muitos trabalhadores a acreditarem que aquelas criaturas eram uma espécie diferente, mais antiga, mais feroz e mais inteligente. Em seus relatos, o coronel John Henry Peterson descreveu as feras como demônios na forma de leões, capazes de passar por cercas reforçadas e ignorar armadilhas que tinham parado qualquer outro animal. E então surgiu o boato que espalhou o pânico. Eles não caçavam por fome, caçavam por mero prazer. Cada novo desaparecimento aumentava o terror. Fogos eram mantidos acesos a noite inteira. Guardas se revezavam para vigiar as tendas, mas os ataques só ficavam mais ousados. Sombra e Escuridão estavam ficando cada vez mais inteligentes, cada vez mais ousados, cada vez mais implacáveis. Mas o que realmente eram essas criaturas? Dois leões mutantes? Predadores traumatizados por caçadores? Ou simplesmente monstros? O que começou como ataques isolados logo se transformou em algo muito pior. Sombra e Escuridão não apenas caçavam, eles cercavam suas presas. Todas as estratégias dos trabalhadores falhavam. As fogueiras ignoradas, a cerca de espinhos atravessadas, os gritos de alerta abafados pela escuridão. A sensação era clara: os leões estavam estudando cada movimento humano. Os ataques se tornaram tão frequentes e tão precisos que muitos acreditavam estar vivendo um castigo divino. Alguns juravam ter visto formas enormes movendo-se na mata. E foi então que a moral da equipe começou a ruir. Centenas abandonaram o trabalho. Pessoas dormiam apenas por exaustão. E mesmo assim, muitos acordavam nas garras das feras. O medo cresceu tanto que os trabalhadores passaram a chamar aquela região de o Inferno de Tissau. Sombra e Escuridão já não eram vistos como animais, eram predadores sobrenaturais, vindos da própria noite para devorar tudo o que encontravam. Foi nesse cenário caótico e desesperador que Peterson tomou uma decisão. Ele ia caçar as feras, mas seria ele o caçador ou apenas uma presa? Durante semanas, ele ficou em vigia sobre plataformas improvisadas, esperando horas e horas pela aproximação silenciosa dos animais. Eles rodeavam o acampamento, zombando dele. A luta se transformou em um jogo de inteligência, humano contra predador. Em dezembro de 1898, Peterson conseguiu ferir o primeiro leão. O animal levou 9 tiros, antes de finalmente cair. O segundo leão exigiu ainda mais, 7 tiros diretos, 2 deles considerados fatais. Mesmo mortalmente ferido, continuou se arrastando, rugindo, tentando atacar. Era como se a própria savana hesitasse em deixá-lo morrer. Décadas depois, as paleiras dos 2 leões foram parar no Museu Field em Chicago. Ali, com tecnologia moderna, cientistas descobriram algo surpreendente. Eles realmente comeram humanos, e muitos. Análises de colágeno dos ossos e pelos revelaram que um dos leões consumiu o equivalente a 11 pessoas, e o outro cerca de 24.
O total estimado seriam 35 vítimas. Hoje, os leões devoradores de homens de Tissal são lembrados como símbolos do encontro brutal entre selvageria e expansão humana. Mas também são um alerta. Quando o habitat são destruídos, quando presas desaparecem, quando a natureza é forçada ao limite. Os 2 leões que aterrorizaram os trabalhadores da ferrovia não foram monstros, foram animais guiados pela fome, pela adaptação e talvez por mudanças ambientais que ainda hoje não compreendemos por completo. Predadores fazem o que precisam para sobreviver, mesmo que isso signifique se tornar uma lenda nas sombras. E mesmo após a sua morte, os leões de Tissal continuam vivos em museus, livros, filmes e histórias contadas ao redor de fogueiras. E agora eu quero saber, você acha que Sombra e Escuridão eram apenas animais famintos? Ou algo mais? Criaturas traumatizadas? Uma inteligência fora do comum? Ou havia algo sobrenatural naquela savana? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde mais nenhum vídeo no Coruja.